Bom, Rogério, agora chegou o momento, né? Depois desse período de preparação, tem confronto agora importante diante da equipe do Operário. 2 partidas dentro de casa, mas claro, né, a política de vocês é trabalhar jogo a jogo. O que deu para melhorar na equipe, aprimorar nesse período aí que teve desde a partida contra o Guarani até esse jogo contra o Operário? Sempre é um período bom que você tem de treino, ainda mais vindo de 2 bons resultados, né? A equipe teve uma evolução boa nas 2 últimas partidas, traduziu isso em resultado. E com mais tempo de trabalho você reforça. Assim, eu sou muito de reforçar os acertos, né? Se diz que futebol tem que se errar pouco, eu acho que futebol tem que se acertar bastante, assim, né? A gente trabalha muito no acerto, naquilo que a gente fez de bom. E nós aproveitamos essa parada, treinamos forte, reforçamos as ideias que nós temos de futebol e eu espero que a gente chegue forte aí no jogo de amanhã. Diante do Guarani, a gente percebeu um ataque do Brasil mais móvel, né, a partir da entrada do Marcinho. Queria que tu falasse como é que tu está planejando essa partida de amanhã diante do Operário. Com certeza vai ter uma postura diferente do que teve o Guarani na última rodada, né, uma postura mais reativa. Como é que tu está preparando principalmente esse ataque para superar as barreiras do adversário? Eu acho que às vezes um jogo flui mais, não por uma troca, porque senão o futebol não seria muito simples, né? Às vezes a característica do jogo, o gramado, a temperatura, a proposta das 2 equipes, às vezes tem jogos que a parte defensiva supera o ataque, tem jogos como foi o caso do jogo contra o Guarani, que os 2 sistemas ofensivos conseguiram vantagem em termos de número de oportunidades, né? Os 2 goleiros foram muito exigidos. Então é uma série de fatores, né? Não é um só. Então nesse jogo contra o Guarani, eu acho que principalmente o primeiro tempo as 2 equipes jogaram e deixaram jogar. A característica nossa e do Operário já é um pouco diferente, né? Já são 2 equipes de forte marcação, de posição física, equipes que sabem qual é o seu limite e tentam superar isso através até também de não só da parte técnica, mas de transpiração, né? Agora é difícil tu prever como vai ser o jogo, né? Porque cada partida tem uma história completamente diferente. Nós podemos jogar de novo com o Guarani e as coisas não acontecerem como aconteceram, nem nós atacamos tanto, mesmo com os mesmos jogadores, nem o Guarani atacar tanto. Então cada partida tem uma história e são várias circunstâncias, não um motivo só. Agora, Rogério, para quem conhece o teu trabalho, vê que o time do Brasil ele pode até começar de um jeito, mas ele consegue adaptar a tua ideia mediante as dificuldades. E o time, por exemplo, contra o Guarani, atacou muito pelos 2 lados, o Souza aparecendo na frente, cruzando. O Ednei disse ontem, né, que foi o jogo que ele mais chegou à linha de fundo também para fazer esse cruzamento, junto com os extremos, né, com os pontas. O Brasil conseguiu chegar bem pelos flancos. Essa melhora na mecânica ofensiva já te agradou e é isso mesmo que tu estavas buscando? Acho que se a gente for traduzir em uma palavra, é equilíbrio, né? Às vezes você tem esse equilíbrio por um lateral ser de mais apoio, o caso do Ednei, e você tem um jogador de menos apoio, só que às vezes na prática surgiu oportunidade para o Souza, principalmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi muito pela direita, o jogo, né? Se viu poucas, e a gente tentou equilibrar isso. Me agradava as triangulações, a maneira como nós jogávamos pelo lado direito. Mas no primeiro tempo, se vocês forem recordar, praticamente nós não fizemos nenhum ataque pela esquerda assim, que levasse um grande perigo. Então a gente procurou mudar um pouquinho o eixo, assim, não só atacar pela esquerda, mas ter esse equilíbrio para poder chegar no final do jogo
e você teve o cruzamento do Souza que saiu o primeiro gol, mas o segundo gol é cruzamento do Ednei, é o cruzamento da direita, né? Depois que a bola foi para o lado esquerdo, que o Bruno Paulo voltou a fazer um cruzamento aí rasteiro, mas o cruzamento, a origem é pelo lado direito. Então eu gostei até do segundo tempo porque ele foi equilibrado. E ficou essa imagem do time atacando pelos dois lados. Essa é a ideia. Nem sempre você consegue fazer isso, como eu estava explicando anteriormente, porque às vezes o lado defensivo do adversário não permite que você jogue, ou um jogador do teu lado esquerdo, por exemplo, sei lá, o Branquinho ou algum outro, não está num bom momento, as coisas não estão funcionando, né? E tem jogos que a coisa fluiu. Dessa vez fluiu bem, e aí também a saída de bola ajuda, a zaga saiu bem, os volantes trabalharam bem, então a bola chega com mais qualidade. E até porque para os laterais conseguirem passar e chegar na zona de cruzamento, normalmente você tem que trocar um certo número de passes para dar tempo, senão você só contra-ataca, né? Você vai atacar com 2, 3 e nem dá tempo do lateral chegar. Então, acho que a maneira também como nós jogamos, a aproximação, o toque de bola, fez com que a gente chegasse com bastante gente, né? E permitisse, inclusive, os laterais vindo de trás fazendo cruzamento. Pois é, né, Rogério? Diante da equipe do Guarani, né, uma equipe que também dá campo, dá espaço, principalmente o Brasil se adaptou a essa maneira de jogar, né? Agora contra o Operário é uma equipe que marca mais, tem o sistema com 3 zagueiros, costuma povoar muito a entrada da grande área. Como é que fazer para se moldar diante desse adversário? Na Série B a gente sabe que cada estado, cada equipe tem uma cultura diferente, né? Como se adaptar justamente a um adversário que apresenta uma característica totalmente diferente da do último adversário? Eu acho que isso é o mais interessante na Série B. Essa cultura das equipes, dependendo do estado, dependendo do orçamento, né? E quando eu digo que o Operário é parecido com o Brasil, inclusive nos seus acessos, né? É um time que foi campeão da D, foi campeão da C, mantém o mesmo treinador, mantém a mesma ideia de jogo e contrata nessa temporada jogadores com esse perfil, né? Ele é muito parecido. Então, assim, eu vejo que em 38 partidas você vai ter tudo. Você vai ter o jogo de dia, vai ser o nosso primeiro jogo às 16h30, os jogos foram todos à noite. Daqui a pouco você pega a chuva, daqui a pouco você pega sol, e daqui a pouco é um time mais que agride mais, outro time que marca mais, e eu não estou falando com relação ao Operário ou ao Guarani, eu estou falando de uma maneira geral. Em 38 partidas você vai fazer boas partidas e talvez não tenha um sucesso, aí você vai fazer uma partida média e vai ter sucesso. Depois que termina um campeonato de 38 partidas, você vai ver que aconteceu de tudo. E eu acho que o principal para um clube, para uma equipe, é se adaptar a cada situação diferente nessas várias partidas que você faz, né? E essa é uma característica do Brasil, se adaptar. O Brasil teve espaço, conseguiu usar bem os espaços, vai ter que aprender amanhã depois jogar com menos espaço, tem que aprender a jogar no contra-ataque, tem que aprender a jogar com um adversário marcando do meio para trás e você ter que criar espaço e ocupar esses espaços, né? Os treinamentos eles são assim. Eu tenho que preparar minha equipe para todas as situações, porque eu não sei o que vai acontecer contra o Operário, né? Talvez o Operário nos coloque para trás, a gente tem que jogar no contra-ataque, em alguns momentos você que está com a posse de bola. E eu acho que isso não é só de jogo para jogo, eu acho que em uma partida você tem vários jogos em que uma equipe propõe, a outra aguarda e a gente troca um pouquinho de figurinha. É normal, isso é absolutamente normal em uma competição tão parelha. Rogério, os adversários do Brasil sempre, né, quando vão falar do Brasil, falam que é uma equipe muito forte na bola parada, mesmo que os últimos jogos não tem, por exemplo, teve o gol do Bruno Paulo, mas parece uma opinião comum assim sobre o Brasil, que é uma equipe muito forte na bola parada.
E queria que tu falasse sobre esse trabalho que vem sendo tanto a bola aérea ofensiva e defensiva do Brasil, porque a gente não vê mais o Brasil fazendo tantos gols de bola parada, né, Rogério? É engraçado, sim. Todos os times, quando você vai ver as entrevistas antes dos Jogos do Brasil, todos falam que é um time que marca muito, é um time que... E eu sempre digo, olha, descobriram 50% do Brasil, enquanto não descobriram os outros 50%, que joga por uma bola, né? Nós acho que chutamos umas 21 bolas contra o Guarani. É engraçado isso. É que fica essa marca e vai passando o tempo. As pessoas, muitas vezes as pessoas que vão analisar, elas já vêm com esse conceito pronto. Então tu coloca a bola no chão, daqui a pouco teu zagueiro estoura uma bola. É o time que... porque tu já vem com... eu acho que quem vem analisar, e eu não estou falando só de analista, estou falando de treinadores. Quando você vai analisar um jogo, a pior coisa é você vir com preconceito já. Né? Você vai ver o Palmeiras do Filipão, por mais que ele toque a bola, não, ele é isso, é aquilo, você pode ver. Se ele jogar bem, as pessoas não vão notar. Se botar a bola no chão, jogar, não, foi efetivo. É impressionante, eu vejo jogos, e se você vai ver o Santos, vai ver o Fluminense, você entra com aquela ideia e se na prática o jogo é totalmente diferente, você não consegue perceber. Então acho que é um grande erro assim, das pessoas quando vão analisar futebol, é já ir com uma ideia pronta e não estar aberto para aquilo que você vê no jogo. Né? Rogério, eu acredito que tenhas uma dúvida, né, daquelas boas para o treinador, porque o Grampola tá liberado, retorna, isso. Mas o Bruno Paulo fez uma partida muito boa, evoluiu, até não deu certo nos primeiros jogos, mas nos últimos dois principalmente conseguiu, né, ser aquela falsa referência, caindo pelo lado direito e pelo esquerdo, criando aquelas triangulações que você falou anteriormente. Realmente, isso. Tu tens essa dúvida ou o Bruno Paulo permanece na equipe por aquilo que apresentou? A dúvida, uma das é essa. O Grampola treinou, tá tudo tranquilo. E nós testamos as duas formações. E aí eu vou analisar se é melhor o Grampola começar jogando e até onde dá. Eu acho que não tem condições de fazer 90 minutos. Ou se aguarda. Essa é uma das. Mas já que perguntou, essa é... E é bom isso, né? Mas o mais importante, o principal, não é que o Bruno Paulo não foi bem ou foi bem. A questão é que, às vezes, uma atuação individual de um atleta não depende só do atleta, entende? Depende do resto dos companheiros entenderem aonde ele gosta de receber a bola, qual é o movimento que ele faz. Isso só com jogos, né? Então, o que parecia, vamos dizer assim, uma improvisação, a partir do momento que tu começa a repetir, o jogador vai ganhando confiança, vai achando o melhor espaço como ponto de partida, a parte central do campo, mas ele vai encontrando qual é a movimentação que agrada mais. Os próprios companheiros vão sabendo aonde o jogador quer receber a bola, se é no pé, se é um pouco mais à frente, um pouco mais para a esquerda. E quando for o Grampola, a mesma coisa. Assim, os jogadores hoje, já passado algum tempo, hoje os jogadores se conhecem muito. Porque se você for analisar o início de temporada, início da competição, nós se preparamos para jogar contra o Bragantino, que era um time já formado no Red Bull, lá, no estadual, com o mesmo treinador e os mesmos jogadores, contra uma equipe que tinha trocado o técnico, o Brasil tinha trocado o técnico, e jogadores que tinham feito 2 jogos treinos com o São José para se preparar. Então você via lá o Murilo e o Juba lá no jogo contra o Passo da Areia entrando 15 minutos, eu tiro, o Ednei chegando há pouco tempo, sabe, uma série de situações. O Bruno Paulo, o Jatobá treinou e na primeira partida, por uma questão legal, não jogou. Então, assim, era um grupo em formação. Aquele processo dos jogadores se conhecerem, de adquirir conjunto, tal, ele leva um certo tempo.
de treino e de jogos. Claro que você quer adquirir esse entrosamento, essa mecânica e ter resultado paralelo. Só que no início nós não conseguimos. Mas a gente estava vendo que a cada jogo o time ia se encontrando, o time ia percebendo, né, isso que eu falei, onde é que o jogador gosta de jogar. Por exemplo, assim, o Marcinho, ninguém falava no Marcinho, mas o Marcinho entrou contra o Bragantino, o Marcinho entrou contra o Londrina e ninguém disse assim, pô, o Marcinho não, passou despercebido. Parece que foi o primeiro jogo do Marcinho agora. Ele já estava, só que ele está no processo de... né? Ele está no processo de... Vem cá, onde é que eu me encontro? Eu vou mais para dentro, eu vou mais para fora, os meus companheiros, tal. Isso é através do treino. Eu dei um exemplo alguns dias atrás, eu coloquei o Fabrício lá contra o Londrina, lá na frente e tal, né? Acho que o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro de Série B para ele. Esse é um jogador que mais tarde, quando entrar de novo, ele entra diferente, né? E aí reforçando aquela ideia, já que você não tem uma parte financeira para toda hora estar contratando, as melhores contratações são os jogadores que chegaram um mês atrás, estarem no momento melhor e consequentemente, você ter mais opções. Campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, né, também se faz vencendo partidas dentro de casa, né? Mas o Brasil, até o ano passado, na tua passagem, fez muitos jogos bons e vitórias fora de casa, né? Que falasse um pouquinho sobre tentar resgatar também a força que o Brasil tem no estádio Bento Freitas. Os jogadores têm dito isso, que querem dar essa alegria para o torcedor, que querem fazer o Bento Freitas muito forte, mas claro, também buscando pontos fora de casa, até para o Brasil ter uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas justamente nesse ponto, em relação à campanha e ao estádio Bento Freitas, que nas tuas passagens sempre foi um grande ponto aí no Brasil. Essa é uma situação que tentar aprofundar um pouquinho. O Guarani, para ver que não é só o Brasil, o Guarani estava vencendo o jogo e o torcedor do Guarani estava tendo um comportamento. Quando nós empatamos o jogo, a postura da torcida ela perturbou o adversário, o próprio Guarani. Você está entendendo? Porque aí você começa a fazer o time que está jogando em casa nervoso, ansioso, o torcedor com pouca paciência quando tinha erro. Então o jogador do Guarani, ele percebe isso e começa a travar. E os jogadores do Brasil, percebendo isso, começam a crescer. Então, às vezes, o desempenho, a conduta, o comportamento do torcedor, ele influi no jogo e no resultado. Porque um jogador não é uma questão só técnica, tática ou física, o jogador também é uma questão emocional. Eu estou dizendo tudo isso porque o comportamento do torcedor no Bento Freitas, ele tem uma importância muito grande. Hoje se vê muito time que joga em casa com dificuldade, porque às vezes o time que joga em casa, eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando exclusivamente do Brasil, até porque do Brasil eu tenho elogiado o comportamento do Brasil, mas o comportamento de quem joga em casa parece rede social. Só vê crítica, todo mundo, ninguém presta. Eu tenho que, toda vez que eu for me manifestar numa rede social, eu tenho que falar contra alguma coisa, eu sou contra tudo está errado, eu tenho conhecimento de tudo, né? Eu consigo julgar tudo. E às vezes no estádio de futebol, a pessoa vem e tem o mesmo comportamento, tudo é errado, né? O jogador devia ter feito isso, deveria jogar aquele, não aquele outro, deveria entrar esse e tal. Tudo é motivo de crítica, tudo é motivo de... né? É um espírito assim que... né? E o futebol, pelo menos algum tempo atrás, o futebol aqui no Bento Freitas, e tem, eu acho que eu falei que o Brasil, em alguns jogos, não estava bem, e o torcedor, ele teve um comportamento como deveria ter se não ficar cantando toda hora, porque às vezes o próprio jogador, o torcedor também sente um pouco, mas
pelo menos compreender a dificuldade que o jogador está tendo. Compreender a dificuldade que o time está tendo. Isso aconteceu contra o Bragantino. O torcedor fez uma leitura, olha, o Brasil está se formando, o outro time é um time com mais tempo de trabalho, tal, com investimento maior. Tal. E essa compreensão, e eu elogiei o comportamento do torcedor do Brasil quando nós perdemos. E nós estávamos empatando o jogo contra o América em casa, que não é um resultado bom, porque nós não tínhamos vencido ainda. E o comportamento do torcedor, ele nos ajudou. Mesmo empatando o jogo, o torcedor não nos deixou nervoso, não vaiou. Então o jogador ele sente essa confiança da arquibancada. Lá contra o Guarani, a gente sentiu o contrário do torcedor local, assim, né? Isso tem influência. Pode não ter influência no treinador ali na beira do campo, porque o treinador já é veterano, mas nós temos jogadores de 20 e poucos anos, né? Como é que o cara reage a esse tipo de coisa? Então, eu acho que isso perde um pouco da graça do futebol também. Eu acho que o torcedor, de uma maneira geral, ele tem que vir para o estádio e incentivar. E se o time não estiver bem, continuar incentivando, porque o que vai ficar daquela partida é o resultado, isso não muda mais. E quando você, por algum motivo, não está bem, o que você mais quer é a confiança do técnico, a confiança da torcida, a confiança do seu companheiro. É isso que torna o Brasil forte. Então, a gente sempre quer que o Brasil ele mantenha aquilo que talvez seja o diferente. O Brasil às vezes é meio intruso por ter chegado na Série B e por ter permanecido. Desde 2016, olha quantos clubes já subiram, já caíram, e o Brasil permanece, porque ele mantém essas coisas de ser um time aguerrido, que todo time que vai jogar com a gente, o time deles não desiste nunca, de ter uma torcida que apoia o tempo inteiro, de ter uma torcida que vem no estádio, que incentiva. A nossa torcida é que nem o nosso time, né? Ela sabe que às vezes as coisas funcionam e às vezes não funciona, que tu tem que dar um incentivo para que o time, torcida, se torne forte, e quem ganha é o clube. Bom, Rogério, pegando o teu próprio link, né, o Brasil hoje mesmo anunciou nas redes sociais, né, o sócio Chavante do Povo, com R$10 mensais. Quem está na modalidade de programas sociais do governo pode acessar todos os jogos, R$10 por mês. O Brasil, país, carece desse tipo de iniciativa, né? Os clubes de futebol, por conta da elitização, vinha acontecendo. Você já tinha falado sobre isso em outras coletivas? Queria saber o seu posicionamento sobre esse anúncio do Brasil. Eu acho que quanto mais você aproximar o torcedor do estádio, quanto mais você incentivar a dia de jogo, né, as famílias saindo de casa, porque antes você só tinha futebol, né? Hoje tem uma série de, né, principalmente uma faixa etária menor aí, gurizada, só tinha futebol. Hoje tem várias coisas e futebol. E às vezes tem o mesmo futebol que antes só tinha no estádio, ele tem na TV todos os dias, toda hora, né? De manhã, de tarde, de noite. Antes, para você ver um jogo do Brasil, por exemplo, era, olha só, uma final, assim, né? Para ser transmitido um jogo de campeonato estadual, de campeonato brasileiro, era uma coisa assim, né? Eu me lembro do Brasil jogando lá no Estádio Olímpico contra o Bangu, foi uma coisa assim, né? Uma caravana de lotar o estádio lá, saindo. Porque hoje você tem a TV, a comodidade de você pagar e ficar em casa, no seu conforto. E ainda um clube como o Brasil, ele não oferece um grande conforto em termos de você não vai vir, ficar numa cadeira coberta, que não vai pegar chuva, que não vai pegar frio, que não vai, né? Tá melhorou muito, né? As arenas melhoraram, tal, mas em função disso também cresceu o preço do ingresso e afastou muita gente. Então, eu acho que cabe também, aí eu vou falar de uma coisa que eu não tenho um grande conhecimento. Então,
Me perdoem se eu errar alguma coisa. Mas, muitas vezes, é estabelecido um preço mínimo para o ingresso, constando no regulamento. E se você diminui o ingresso, você tem que pagar essa diferença. Seja para a federação, para a CBF, sabe? E muitas vezes você vê estádios, por exemplo, assim, por que se pede para ter 10 mil pessoas, no mínimo, um estádio para jogar a Série B tem que ter 10 mil pessoas? Então, o que adianta o estádio? Não, tem que ter 10 mil pessoas. E você colocar 2, 3, 4 mil, e os outros 6 mil lugares, 7 mil lugares, né? Isso os clubes, as federações, as confederações tem que pensar, né? Eu acho que o futebol ele tem espaço para tudo, para o cara da TV, para o cara do estádio, para fazer as duas coisas. Ora, é legal ver o jogo na TV, mas eu acho que também nada substitui você estar no estádio, trazer o seu filho, sentar, vibrar, aquela emoção que você não consegue perceber diante da TV. A TV é para quem está do outro lado do mundo e hoje pode assistir o Brasil, né? Mas quem está em Pelotas, né? Claro que antes tu está em Porto Alegre, tu pega o carro, pega o ônibus, vem. Hoje, às vezes, puxa, mas eu trabalho no outro dia, ou às vezes o jogo é terça de noite, como é que eu vou sair, sei lá, de Alegre? Então, nós podemos passar a tarde inteira falando sobre isso, mas é uma coisa que tem que se debater, tem que se pensar, já que tu tem 10 mil lugares, né, tu preencher esses lugares, pelo menos aproximar, trazer mais, uma nova geração, pensar em trazer escolas, formar não só o Brasil, mas o Brasil especificamente, formar novos torcedores. Eu acho que isso aconteceu quando o Brasil começou a ter os acessos, porque hoje também eles são bombardeados por times de exterior, porque eles assistem os jogos, são ídolos deles, né? E apesar de tudo isso, acho que tu tem que ter os ídolos locais, assim, né? E o Brasil ainda é um clube que mantém um pouco essa raiz, assim, e que não pode perder. Assim como a comunidade, como há pouco era o Martini, era o Leandro Leite, isso tu só, né? Quando a gente abria os treinos para o torcedor vir assistir, como a gente vai tentar fazer de novo,